Muito bem, vamos dar início aqui a mais um pregão agora, dia 13 de junho de 2018, observando aí os padrões que o mercado vai fazer. Já temos marcado então aí máxima, mínima, ajuste, miolo, temos aqui todos os pontos e hoje vamos introduzir um conceito novo que é o conceito de volume at price. Nós vamos colocar aqui na plataforma Trade, você aperta a letra V no teclado e ele vai abrir o volume at price. É apenas para a gente identificar a zona onde teve maior acúmulo, ou seja, maior volume de vendas. E nós estamos percebendo que o primeiro maior volume é aqui na região do 21. Então vamos pôr uma linha mais grossa aqui na cor amarela, bem discretinha, para a gente lembrar que aqui nós tivemos grande acúmulo na região do 21. Vamos pôr uma linha em ambos os lados para a gente já identificar aqui. E o outro ponto que nós precisamos identificar é o segundo maior. Deixa eu só colocar a linha do lado de cá também, H no 21, já falamos dali, não precisa nem de abrir, só porque a Trade não permite que a gente põe de um lado e para o outro, né? Então, ok, vamos por essa linha um pouquinho mais grossa aqui no tamanho 3, porque é o maior volume do dia anterior e acaba servindo também como uma referência de zona de resistência, né? E a segunda maior linha já está bem aqui abaixo, na região do 13 aqui, né? 12, 13. Então vamos pôr aqui também a segunda maior linha, região do 12, 13 aqui. Temos uma outra linha também aqui embaixo que reforça, ok? Essas três linhas é apenas mais uma referência de suporte e resistência se você quiser trabalhar com elas. Essa aqui foi colocada no 12, vamos ter as duas no mesmo gráfico. É muito difícil manter um gráfico limpo e a gente tem sempre que primar por isso, né? Outra linha está aqui no 703. Olha só, bem abaixo aqui da mínima de D-2, essa linha vermelha é um D-2. Então vamos aguardar aí para ver onde o preço vai abrir, né? Lembrando que assim que o preço abre, nós precisamos definir que tipo de gap é. É um gap de continuidade, é um gap de abertura, é um gap de pullback ou é um gap de reversão. Lembrando que aqui nós já temos no 2 minutos uma claríssima linha de tendência que foi rompida, está aqui o miolo. Então o preço ele vinha fazendo topos e fundos descendentes, mas ele falha nos 5 minutos ali em cima em continuar aquela subida. Portanto, nós estamos abrindo aqui abaixo das médias, né, confirmando esse movimento que o preço vinha fazendo. Então nós temos aqui um gap de continuidade. Vamos colocar aqui gap continuidade. Bom, se é um gap de continuidade, que tipo de operação nós vamos fazer? Por que continuidade? Porque está continuando essa tendência de baixa. E você percebe que desde a abertura, já está marcada aqui a abertura, vou pegar essa linha rosa aqui e marcar aqui na abertura, que é bem em cima de um ajuste de poucos dias aqui antes, 2 dias antes. Então nós temos um gap de continuidade. Quando você tem um gap de continuidade de baixa, continuidade da tendência anterior, veja que ele já tem um baita de uma resistência que é o miolo do dia anterior, que também tem fundos anteriores que se reportam a ele. Então é uma zona bastante brigada para a gente já vender imediatamente. Então nós vamos aguardar, estratégia de abertura é aguardar o fechamento do candle de 5 minutos. O candle de 5 minutos vai dizer para a gente o que nós vamos fazer, mas de cara com essa abertura nós já estamos percebendo que estamos em tendência de baixa. E nossa operação principal é procurar por uma venda, né? Procurar por uma venda. Mas aonde que eu devo vender? Eu devo vender assim que o preço voltar nas zonas de resistência. Nós estamos longe. Veja onde está a média de 20 períodos. Nós estamos aí, a média de 20 períodos do M5 está lá no 19, o preço está no 12. Então, se o preço ganhar essa zona de abertura, ele tende a buscar aquele topo, melhor, esse fundo anterior aqui, para finalmente ali sim a gente ter nossa primeira operação. 2 minutos já temos um Arami,
provavelmente vai fechar um martelo nos 5 minutos, autorizando uma compra CDB. Vamos aguardar, que é o Climate Decline Buy, operação de 5 minutos, no gráfico de 5 minutos, por conta do gap de continuidade. Essa é uma operação contra tendência, só para buscar ali a zona onde nós queremos fazer a venda. Então vamos aguardar mais um pouquinho aqui o candle de 5 minutos se fechar. Candle de 5 minutos é um candle muito importante, nós não podemos operar enquanto ele não se fechar. Faltando aí poucos segundos para ele fechar. Tivemos um pequeno erro aqui no gráfico, porque marcamos o gráfico no 10 minutos. Então já uma compra um pouco atrasada aqui, vamos ver se dá tempo de fazê-la. Por isso que eu vi que estava demorando aqui. Já estamos no finalmente ali, já não dá mais para fazer essa primeira venda. Melhor essa compra, perdemos ela. Olha só, ele teria dado aqui pelo menos 5 pontos tranquilamente nessa primeira operação. E agora o preço ele começa então a fazer o VSS, já autorizando uma venda. Por que essa venda? Essa venda está autorizada porque o preço realmente ele toca nessa zona de fundo anterior aqui, que é uma zona muito importante, né? Essa é uma zona muito importante, é uma zona que oferece resistência. E por o preço tocar essa zona, nós estamos autorizados a fazer aí essa venda, porque é uma venda que toca inclusive a média. Poderíamos ter comprado aqui assim que rompeu para buscar essa zona. Perdemos esse vácuo livre, porque aguardávamos a vela de 5 gráficos, estava no 10 minutos. Não tem problema. Vamos continuar aqui. E qual será o alvo dessa operação? Bom, como a tendência é de queda, nós vamos procurar os fundos anteriores. Então podemos pôr um alvo ali na região do 699, que é os fundos anteriores, né? Nós temos esse primeiro fundo anterior e temos ali também um fundo anterior mais baixo, que é o 82. O preço poderá buscar qualquer um desses dois fundos, né? Mas primeiro nós vamos esperar o preço aqui nessa região dos 700. Estamos vendidos aqui na zona do 711, o preço está voltando, testando então aí essa linha de baixa. Lembrando que essas operações sempre é bom você aguardar dois padrões. Olha só, o primeiro padrão já foi deixado ali, que foi uma arame de baixa, e agora nós tivemos uma nuvem negra. Dá até para fazer mais uma venda aqui, ó. Nuvem negra e arame de baixa no 2 minutos. Então dois padrões de venda claros aqui, né, que já permite para a gente, tanto aqui uma nuvem negra, como também aqui nós tivemos um arame de baixa e uma nuvem negra. Dois padrões, operação de VSS, claríssima, né? Operação de VSS. Aqui VLCL Setup, que é quando o preço faz um pullback para continuar a queda. Nosso alvo então, como estamos com dois contratos, podemos colocar aqui um alvo no primeiro vácuo livre, que é aqui na mínima do dia, e um segundo no primeiro fundo anterior. Vamos somente aguardar o preço fazer essas quedas, né? Ok, o preço bateu de uma vez, pegou os dois alvos. Veja quando tem um vácuo livre, quando o setup estoura, como que o preço dá realmente aquilo que nós queríamos, né? Então, fizemos aí 16 pontos, provavelmente como entramos com dois contratos, 8 pontinhos, né? E agora estamos em uma tendência de baixa, o preço puxou, veio visitar esse fundo anterior. Você pode olhar aqui que é essa zona realmente de acúmulo, veja como que o preço fica segurando na zona de acúmulo. Por isso que é importante ter esses macro pontos também anotados, né? E aí é também uma zona de fundo anterior aqui, então é uma zona que o preço pode parar para continuar fazendo pullbacks. E aí a grande pergunta, onde estão as nossas médias? Nossas médias estão lá em cima,
Média de 20 períodos está lá no alto. Média de 8 períodos está um pouco mais perto aqui. Então nós podemos aguardar aí um rompimento da média de 8 períodos para fazer a primeira operação que nós fizemos no início, que foi uma operação de CDB. Estamos até modernizando um pouco os vídeos. Então aqui foi uma operação que daria de CDB, nós não chegamos a fazer ela, mas é importante colocar que foi essa busca da média de 8 períodos ali em cima, né? Depois que fechou esse martelo, daria do CDB. E aqui nós podemos ter um outro CDB, que é o Climatic, escreve Climatic, eu sou com um inglês muito bom, né? Climatic Decline Buy. Quando o preço se afasta muito da média de 20 períodos, que é essa média azul aqui, ou essa média preta, ele tende a querer voltar nela, né? E é por isso que a gente pode fazer essas operações de retorno. Então, visivelmente, por enquanto, uma tendência de baixa. O preço está agora fechando dentro da média de 8 períodos, quase que autorizando para nós o clima de declínio. Só que é importante dizer que aqui nessa região aqui do 10 é uma região de topo muito forte. Nós não vamos comprar aqui para enfrentar essa resistência forte de 55% do dia anterior, essa zona aqui do 10, né? Até porque o 10 é o que a gente chama de bola, que é um número muito perigoso de se operar, né? E lembrando que é uma tendência de baixa também. Por ser uma tendência de baixa, nós optar por operações então de venda. Estávamos querendo fazer um CDB aqui, mas a média de 8 estava muito longe e nós estamos tendo na frente aqui uma resistência. Então todo o setup precisa ser testado. Olha só, essa linha preta aqui é uma zona de resistência muito forte. Então assim que o preço fechar dentro dessa média de 8 períodos aqui, ele vai autorizar para nós uma venda de VSS, que é uma continuidade dessas linhas de tendência de baixa, né? O preço ainda está lateralizando. Perceba como que essa linha aqui do 709, como que ela deixa várias sombras aqui, protegendo realmente o preço, né? Ainda estamos em tendência de baixa. Esse fundo anterior aqui ainda continua sendo testado, né? Esse fundo anterior ainda continua sendo testado. Nós temos aqui uma zona de acúmulo que pode nos autorizar a qualquer momento aqui uma vendinha, né? Então já está aí o preço fechando agora. O nosso alvo aqui é bem pequeno, né? Então vamos aguardar só o preço fechar aí dentro. Com esse tanto de sombra, o VSS já está autorizado, né? Então vamos fazer uma venda aqui. Ok. VSS, Valley Cell Setup, operação de VSS, baseado no toque dessa média de 20 períodos aqui, do 8 minutos, ou a média de 8 períodos aqui. Operação dando um leve calor, está tocando novamente aqui essa região. Podemos até fazer mais uma venda aqui. Sempre a gente gosta de entrar com duas vendas. E o alvo é curto, né? A gente tem aí duas zonas de alvo, né? Esse fundo anterior aqui e esse fundo de baixo, caso o preço queira retornar. Muito bem. E o stop? Alguém pode perguntar, onde fica o stop? O stop pequeno pode ser que acima dessa operação que fizemos aqui, né? Coloquei acima da média de 200, acima dessas linhas aqui, é o nosso stop. Então o stop aqui pequeno, no 12,5, nós estamos posicionados no 8, não dá para pôr um stop mais acima disso, tá? Porque senão fica caro para a gente fazer esta operação. Então, a operação VSS sendo testada. Vamos aumentar a fonte aqui dessa letra para facilitar. Operação VSS indo atingir o seu primeiro alvo.
Ok. Vou colocar aqui o VSS. VLCL Setup. Essa operação do VSS, ela diz pra gente o seguinte: assim que o preço faz um pullback, a gente vende. E vende sempre dentro da média. Quando fechamos aqui dentro dessa média, já optamos por uma venda, o preço voltou, a gente fez mais uma operaçãozinha ali, uma adição. Agora a gente percebe que o preço lateralizou muito nessa parte de cima, né? E aí se ele falhar aqui em continuar essa queda, certamente nós teremos aí uma falha de fundo, né? Porque o preço ele pode seguir tendência como pode falhar. E aqui nós sabemos que tem essa zona aqui de um acúmulo do dia anterior muito difícil de ser vencida, né? Então você pode ver que o preço tem muita dificuldade para entrar nessas zonas aí, olha só, porque é uma zona muito bem, primeiro alvo realizado, falta apenas um alvo. Agora a gente puxa o nosso stop aqui para o 0 a 0. Um pouquinho aqui, 2 candles abaixo, nosso stop de proteção. Então aqui é uma zona onde o preço tem o dever de descer. A partir do momento que ele toca na média azul ali, ele tem o dever de descer sob pena de incorrer em falha. Se o preço falhar aqui, olha só, o preço está falhando porque ele tinha obrigação e deixou várias sombras aqui, autorizando a gente a sair da operação. A operação foi protegida, vamos cancelar aqui. Então está confirmada aqui a primeira falha, né, de fundo. Vamos escrever isso aqui, ó. O que a gente faz quando o preço falha em fazer um fundo? Ó, falha em fazer novo fundo. Ele tinha o dever de fazer um fundo mais baixo aqui. Então ele falha nisso, ele não cumpre essa missão. Então aí nós vamos aguardar o preço fechar dentro das médias. E agora aqui, quando nós falamos de fechar dentro das médias, nós estamos dentro de uma zona muito perigosa de lateralização, né? Então nós não vamos comprar nas regiões de topo. Nós já vimos que ele falhou, então nós vamos comprar nessas regiões aqui de fundo, né? A falha já está confirmada, vamos pôr uma compra aqui embaixo, uma compra de pescaria, né? Porque você pode ver que o preço inclusive já até entra nessa lateralização, o preço já até entra dentro das médias aqui. Ok? Aumentar bastante o zoom aqui para facilitar a operação. Então aqui nós estamos tendo um retângulo muito claro nessa zona aqui, né, que é o que a gente chama de operação de consolidação. É um retângulo aqui que provavelmente sugere alta, né? Então nós já colocamos uma compra ali, a compra acabou de ser pega, uma compra praticamente na base do retângulo. Ok? Importante colocar o retângulo para você entender que o preço fez uma falha de fundo, de novo fundo aqui. E agora o preço está vindo testar novamente. Onde fica o stop dessa compra? O stop dessa compra vai ficar aqui um pouco mais abaixo, tá? Porque se o preço romper essa zona de lateralização, ele tem tudo para vir embora buscar esse vácuo livre. Então o stop está colocado, né? E aqui o preço, veja que ele bate e confirma aqui além de fazer um novo fundo, o preço confirma aqui uma dupla. Olha só, uma dupla de fundo bem aqui nessa região. Ok, então estamos comprados com um contrato. Preço fechando aqui dentro dessa média azul, por conta dessa dupla, vai autorizar a gente a adicionar um contrato. Fechou, podemos adicionar um contrato aqui. Vamos ver se ele vai pegar. Pegou. Estamos comprados com 2. Primeira compra foi por conta dessa falha de fazer novo fundo, fechamos acima da média. E aí o preço volta, né, dando a gente uma oportunidade de compra ali. Poderia ter comprado ali em cima ou aqui embaixo. E agora nós já estamos prontos com essa falha de fundo dentro de uma zona de congestão, de lateralização, para buscar os nossos primeiros alvos. E onde serão os nossos alvos? Nos topos anteriores, né? Primeiro alvo que nós vamos colocar, então,
é no topo anterior. E onde seria esse topo anterior? Estamos comprados aqui, o primeiro topo é essa zona de abertura aqui em cima, próximo dessa linha aqui de congestão. Então vamos colocar aqui no 12, nosso primeiro alvo de venda, né? Aqui nessa região do 12, um pouco acima, e o nosso segundo alvo de venda no próximo topo, que vai ser na verdade o próximo fundo, ali na zona do maior acúmulo do dia, que é o 21. Ok? Estamos posicionados, vamos aguardar o preço ir até lá. Ok, já alcançamos aí o primeiro alvo e agora o preço ele rompe, é a região de abertura, por isso que ele começa a deixar essas sombras, né? Já falamos que é uma zona de resistência, o preço pode bater aqui e continuar caindo, como ele pode voltar aqui nessa zona de lateralização aqui do 710 e fazer um pullback. Caso ele faça pullback aqui, olha só como está as médias, ó. O preço atravessou todas elas. Então, ele pode fazer um pullback nessa zona, permitindo uma adição de compra, né? Vamos aguardar aí o que o preço vai fazer. Está tocando a média de 20 períodos. É uma zona que olha como que ele se segura acima dessa média de 20 períodos aqui, mostrando pra gente força de alta. Depois de fazer uma falha de fundo, como ele faz aqui, e ainda deixando uma dupla desse jeito, dentro de um retângulo, era uma necessidade de queda, certamente o preço confirma que ele vai subir mesmo, né? Ok, então estamos posicionados aí, pode ver o resultado logo acima. Está testando, rompeu então a abertura. Olha só, ele fez o pullback realmente aqui nessa zona e já está buscando agora aqui essa zona superior, né? Que é aquela zona de topo anterior que nós tínhamos ali, que foi a máxima do dia, né? O preço praticamente quase que toca ali a máxima do dia para a gente sair da operação. Quase pegou o nosso alvo. O que fazemos? Bom, é uma região de topo, colocamos um alvo muito ousado, um alvo mais acima, porque a gente entende que o preço tem que fazer topos novos, né? Então, ou você espera ou você adiciona. A adição acontece apenas quando ele volta ali na região da média, de 8 períodos. O que nós tivemos aqui nessa zona, vamos até pôr um retângulo aqui, foi um BOP. Estávamos falando de uma possível compra aqui nessa zona, foi uma operação de pullback também misturada com BOP. Por quê? Porque quando o preço volta na média, toca nela e estoura, né? Então nós tivemos aqui a operação de BOP. Isso, vamos copiar aqui, colar. BOP significa Break Outplay, que é uma operação de lateralização, que ele lateraliza, toca na média e estoura para cima, ok? Aí, e ele vai fazendo agora, tentando aí fazer mais um BOP, né, nessas regiões da média. Subir um pouco aqui essas, isso, para a gente enxergar melhor que o preço está se comportando aí, né? Fica mais gostoso de enxergar assim. Alvo realizado com sucesso, né? Preço subiu, foi até a região de maior acúmulo de D-1, né? É uma região bem interessante. Vou até escrever o que é isso aqui, considerando que é uma informação nova, né? Maior acúmulo D-1. Isso aqui tem a ver com um pouco de tape reading, né? Que é a região de maior acúmulo. Veja como que o preço bate lá e já faz uma sombra, né? E acima dele nós temos ali o ajuste, nós temos topo anterior, zona de venda, viu? Zona de venda, média de 20 períodos ainda está inclinada para baixo. Vamos aguardar o preço então chegar ali na região do ajuste ou abrir para a gente um padrão de venda. Padrão de venda é fechamento dentro da média de 8 períodos, né? Vamos que ele feche aí dentro dessa média para que a gente
vende. Olha, quase fechou aqui, autorizando venda. A gente não sabe se ele vai cair dali, já aqui desse toque dessa média do 22, ou se ele vai cair mais abaixo. Muito bem, o preço fechou dentro da média de 8 períodos, já autoriza para nós aqui uma venda. Ok, estamos vendidos, sabendo que o preço pode voltar ainda na região do ajuste, né? Porque ainda é uma lateralização e a gente aprende a vender sempre que o preço faz dois padrões. Nós tivemos aqui o primeiro padrão, que foi uma estrela, melhor, um enforcado. No 2 minutos tivemos uma nuvem negra. E agora, se o preço voltar na zona do ajuste, nós vamos fazer mais uma venda, que é a região onde ele tem para cair, né? É interessante também você traçar uma linha. Isso aqui, aquele colega lá do Mundo Trader fala bastante disso. Você traçar uma linha, essa é uma linha de tendência. Olha só, o preço está subindo, mas ele já rompeu a linha de tendência de alta. Opa, vou organizar aqui essa cor da linha aqui. O preço já rompeu essa linha de tendência de alta, está indo ali buscar a zona ali do ajuste. Essa venda nós fizemos ela com base no fechamento dentro da média. Foi um fechamento dentro da média, depois que o preço já estava tocando, operação tranquila. Tínhamos vários indícios aqui para fazer ela, e é uma zona realmente, pode ver que é uma zona que derruba o preço mesmo, né? Mas ali ele está testando e o nosso stop vai ficar depois do ajuste. Se ele realmente fechar acima do ajuste, ali com muita força, sem sombra, nós vamos ter que sair da operação. Ok, vendemos mais um contrato, porque é uma zona de proteção. Agora o preço está testando ajuste. Olha só, um calor de 6,5 pontos, 7,5 pontos. Fizemos um médio aqui, porque já acreditamos que é uma zona de venda. É a operação Climate Advance Sell, tá? Como combinada aí com rompimento de linha de lateralização, LTA. C Climate Advance Sell, CAS. Que é isso? Quando o preço se distancia um pouquinho da média, ele vem fechar aqui dentro, autorizando para a gente uma venda. Então aqui é uma zona que a qualquer momento o preço pode cair, né? E nosso stop pode ficar aqui um pouquinho acima. Não precisa nem de ser lá nas alturas. O stop pode ficar aqui um pouquinho acima aqui do topo anterior, desse topo aqui. O preço já se distanciou muito. Veja que ele começa a deixar sombras aqui nessa região do ajuste, região de 77% do dia anterior, uma zona muito importante, né, para a gente querer até adicionar mais um contrato. Vamos só aguardar o preço fechar dentro da média para a gente talvez adicionar. O preço já entra dentro da média. Olha só, duas resistências fortíssimas aqui, que é o maior acúmulo e o ajuste. Então, o preço já autoriza aí a gente talvez até fazer mais uma venda para subir um pouco o médio. Vamos ver se ele vai pegar ou se ele já vai cair direto. E os alvos da nossa operação? O primeiro alvo nós vamos ter aqui nesse fundo anterior. Não pegou nossa venda. Primeiro alvo nesse fundo anterior, e a gente vê o comportamento do preço. Alvo realizado com sucesso. E agora nosso preço médio sobe para o 22. Nosso próximo alvo é um pouquinho mais baixo,
podemos chegar aqui na região de abertura. Olha só como que o preço volta forte, né? Até porque ele faz esse pullback aí, já pode sair com os dois. Ok, vamos fazer uma proteção aqui já para... É isso mesmo, é venda. Estamos vendidos, então vamos fazer aqui uma proteção, porque ele acaba de cravar um arame de alta. Se ele volta aqui, ele pode estourar e aí a gente salva o restante da nossa operação. Ok, salvamos a operação, tudo bem. Visivelmente nós temos aqui um rompimento de LTA. Olha só, linha de tendência de alta, esse foi o candle gatilho. E agora nós podemos aqui nessa zona, que é uma zona de muita pressão, tivemos aqui nos 5 minutos um engolfo de baixa, né? Isso é um sinal muito forte para nós. Podemos aguardar um retorno aqui para continuarmos vendendo, né? Considerando que há uma falha também aqui em fazer topo novo, né? Vamos aguardar aí. O preço ganha esse topo, vai lá em cima, vem fazer aqui um pullback nessa região da abertura. Assim que o preço fechar dentro dessas médias, ele vai autorizar para nós uma compra. Olha só, o preço já fechou aqui dentro, já está autorizando para nós aqui uma compra de VBS. O que é VBS? É uma compra de Values by Setup. Values by Setup. O que é isso? Assim que a gente tem uma tendência de alta forte, o preço tende a voltar. E aqui, para fazer um pullback, para a gente comprar novamente. Então, qualquer lugar aqui é zona de compra. A gente pode comprar aqui, pode comprar mais embaixo. A gente gosta sempre de entrar com 2 contratos, porque com 2 contratos você pode fazer realizações parciais, né? Olha só, temos aqui uma base onde o preço puxou, já deixou nos 5 minutos aqui 2 martelinhos, né? Vamos deixar esse médio um pouquinho mais aqui na abertura, porque ele pode vir puxar aí, ó. Values by Setup sem nenhum problema, porque nós entramos assim que fecha dentro da média. Fechou dentro da média, autoriza a compra. Estamos comprados aqui. E onde que é o stop dessa operação? O stop dessa operação é abaixo desse topo anterior. Então a gente puxa aqui um stopzinho, começar a aprender a usar stop, né? 715, vamos pôr aqui no 712, 3 pontinhos aqui, né? Olha só. Primeiro sinal dado, preço fazendo um pullback, lateraliza dentro desse pullback. E aí nós temos agora como alvo os topos anteriores, né? O primeiro alvo então vai ser esse topo aqui, um alvo pequeno aqui de 4 pontos. E o segundo alvo, essa zona aqui do 21, né? Muito bem, olha, o preço está quase nos estopando, o nosso stop está ali um pouquinho abaixo da zona de proteção. Vou colocar ele só um pouquinho aqui para não estopar a gente no 11. Veja que o preço vem buscar aqui a zona de abertura, que é o 13. Veja como que ele encosta muito forte aqui. É uma zona de pullback. Ainda estamos crendo na operação de VBS. Quase nos pega. O certo desse stop aqui é abaixo dessa proteção. Você vê que é uma zona que é perigosíssimo você tomar uma violinada, né? Porque se ele vem e fecha aqui, tudo bem, mas ele vem aqui só para, como se fosse para sacudir a poeira, né? Para deixar os medrosinhos de fora. Mais 2 padrões altistas aqui nessa base, que é esse arame alta, né? Tivemos aqui um arame alta, vou colocar aqui certinho para você ver. Um arame alta,
mais um arame alta aqui com o martelo invertido, e agora nós estamos tendo a formação de um engolfo de alta, né? Tudo padrões de alta, apoiado por essa fortíssima alta que teve aqui. Então agora a gente traça aqui uma linha de tendência também de queda, que é uma linha de colapso que a gente chama. A gente não, o colega do Mundo Trader, não o conheço pessoalmente, mas acho que é Sam Clay o nome dele, vai ter me ensinado muito, né? Olha aí. Tivemos então, esse aqui é o famoso candle gatilho, né, que engolfou. Talvez aqui sim poderíamos fazer mais uma compra, mas já é zona de realização. Compramos porque fechou dentro da média, preço voltou, fizemos uma adição, é a operação de VBS, estamos comprando. Veja que os setups, eles não são perfeitos, né? Então, você tem uma zona de apoio, que é a abertura, você tem uma zona de médias aqui, que é a média de 20 períodos inclinada, você tem vários padrões. E aí você põe o seu stop e deixa o preço fazer os movimentos que faz. Ele tem a obrigação de preencher os vácuos livres. Olha que sombra forte ele vem deixando aqui, ó. Isso aqui tira as pessoas muito rapidamente do trade. Se você não tem uma técnica, não existe emocional que aguenta isso aqui. Mais um martelo fica confirmado aqui pra gente, ó. Mais um martelo. E olha como que essa linha amarela que mostra pra gente uma das zonas de acúmulo do dia anterior, como que essa linha ela é importante, tá vendo? Eu não gosto de trabalhar com as linhas do dia, mas olha só, porque senão fica muita informação e aí você não sabe o que você, para quem que você olha e quem você acredita, né? Então, mas eu estou colocando aqui para você esse volume do dia, só para você perceber aí. Vamos só clarear ele aqui um pouquinho. Destaque na máxima, vamos pôr um destaque na cor lá. Muito bem, então o preço vai aí nessa região de maior volume do dia, vai passando ela. Olha só, primeiro alvo realizado, e agora nós temos a chance de buscar o segundo alvo. O preço deixou nos 5 minutos muitas falhas, você pode ver o preço. Mais um alvo realizado com sucesso, né? Então estamos aí em tendência de alta. Vamos tirar aqui o stop. Um dia de poucos movimentos, estamos fazendo aqui movimentos de retorno à média, de retorno aqui na região do ajuste, mas já é uma zona que o preço agora tem o dever de fazer um topo novo, né, de superar aqui tanto essa zona do ajuste, quanto de superar essa máxima do dia anterior, essa região de acúmulo do dia anterior, sob pena de fazer aqui padrões e falhar e cair de vez, né? Aqui é um lugar que a gente, veja como que os macropontos ajudam a gente a identificar os padrões. Olha só, provavelmente nós vamos ter uma falha aqui nessa região, porque já está formando uma estrela da noite. Então, falha de fazer novo topo. Estrela da noite praticamente confirmada no 2 minutos. 5 minutos arame de baixa. Estamos autorizados a vender assim que o preço fechar dentro dessa média. Já estamos autorizados a vender. Veja que ele já entrou aqui dentro dela. Vamos só aguardar aqui. Às vezes você fica, aguardar, você poderia ter entrado ali, mas e se ele simplesmente bater aqui e subir? Então nós vamos aguardar o preço fechar aí dentro. Fechou dentro, podemos já vender. Olha só, vendemos aqui no 16. Já uma venda um pouco tardia, né? Nossos alvos aí agora podem ser essas zonas aqui de baixa, né? Olha só, essa venda ela poderia ser feita uns 2 pontinhos antes aqui,
Vamos ver como que o preço vai se comportar aqui. Bom, quando ele falha em fazer um topo novo, ele vai fazer uma nova mínima. Essa é a regra. E onde nós temos aqui um suportão para nova mínima? Nós temos aqui nesse... Vamos comprar vendidos, então vamos pôr um alvo de compra. Se eu falho em fazer um topo novo, eu tenho o dever de fazer uma nova mínima. Então eu tenho que passar aqui para buscar uma nova mínima. E onde será essa nova mínima? Você pode olhar aqui pelo volume de price. É uma zona que a gente tem onde teve muito acúmulo de venda aqui no 708. Por isso que colocamos o nosso alvo ali no 708. Bem próximo da região do miolo, que é uma região de grande acúmulo. Então o preço confirmou a falha de topo novo, né? Aqui ele estava fazendo pullback, foi o VBS, falha de topo novo, então é uma operação de venda, né? Vendendo sempre que fecha dentro da média, porque depois que ele rompeu essa linha aqui de queda, ele tinha o dever de subir. E ele sobe muito forte, chega aqui em cima, faz essa estrela, cai. Realmente agora está testando aí a zona de 55%, essa zona aqui de topo mínimo, de fundo anterior dessa lateralização, para continuar a sua queda. Já estamos no horário aí próximo ao meio-dia, praticamente no horário de encerrar as nossas operações. O preço veio no 9, você vê que o preço está realmente agora fazendo ainda uma lateralizaçãozinha para continuar caindo. Vamos com 4 pontinhos. Muito bem, o preço lateralizando nessa zona de 55%. E como é importante ter paciência para esperar os alvos, né? Olha só. Zona de 55%, é uma zona de forte lateralização, pode-se realizar o alvo aqui mesmo, mas essa lateralização já mostra para nós fraqueza da ponta vendedora em atingir os alvos. Alvo alcançado com sucesso, mas tivemos aqui uma forte lateralização na região de 55%, né? É uma região que tem aqui um volume muito forte, então como é miolo, como é uma região de volume, nós vamos aguardar aqui para fazer uma operação de CDB, Climatic Decline Buy. O que é Climatic Decline Buy? É uma operação depois que o preço cai muito, nós vamos comprar. Não é só o preço cair muito, nós temos aqui visivelmente mais uma linha de tendência, porque o preço ele sempre anda não é zigue-zague, o preço ele vem fazendo topos e fundos, então sempre o preço faz pullbacks, faz correções. Alguém poderia pensar que esse toque na média aqui autorizou uma operação de BDP, e de fato autorizou, tá? Uma operação de BDP bem aqui, veja que perdemos essa operação aqui, porque estávamos posicionados e essa lateralização demonstrou aqui um pouquinho de fraqueza. BDP dos vendedores, essas sombras aqui na região de 50% mostram pra gente realmente aí um fim, um provável fim dessa queda. E agora vamos aguardar o preço fechar dentro dessa média. Aqui não fizemos o BDP. E agora nós vamos ter aqui um CDB. O candle gatilho está sendo formado. Climatic Decline Buy. Isso. O preço fechou dentro. Autoriza pra gente uma compra. Vamos comprar aqui. E se o preço voltar, normalmente o colega do Mundo Trader ele diz que depois que o preço fecha, vale a pena uma compra no pullback. Então vamos pôr aqui mais uma comprinha no pullback.
bem tranquila a operação, CDB, miolo do dia, ponto importante que nós estamos apoiados. Nos 5 minutos nós já estamos tendo aqui o martelo, né, que é olha, o preço quase buscou a gente aqui. Ok, estamos comprados em 2 contratinhos. O preço ele bate aqui nesse fundo dessa primeira lateralização, mas ele já rompeu a linha de tendência, já tem o candle gatilho, então nós já temos praticamente tudo aqui para continuar as nossas operações. Ok, os nossos alvos, agora isso aqui é apenas um pullback, porque a gente parece que o preço, quando fala em fazer novo topo, ele tem o dever de fazer fundo novo. Então essa aqui é um pullback, a gente está subindo em zona de pullback, não dá para colocar alvos muito altos, né? Estamos com 2 contratos, vamos pôr um primeiro alvo aqui nesse fundo anterior aqui de abertura, e o segundo alvo colocaremos ele aqui nessa região de médias de 200 períodos. Vamos ver se o preço vai realizar isso, né? Martelo invertido, é um sinal forte de alta também. Veja como que o preço sobe. Primeiro alvo realizado com sucesso, já aí com 67 pontos nesse dia. Região de abertura do dia, região de resistência, por isso que o preço para um pouco. Nosso alvo está no maior acúmulo do dia, olha só, no 16. Não dá para ser acima disso, né? Trabalhando aí com essas informações. O Tape Reading oferece muitas informações do saldo de agressão, a gente tem ali os outros tipos de gráfico, mas o importante dado do Tape Reading é esse volume do dia aqui, que mostra pra gente as zonas onde o preço oferece maiores resistências. Percebe que o preço desce aqui nessa zona de muita resistência, onde ele para. Perceba que ele tem esse vácuo livre aqui até aqui em cima, onde ele sobe. Isso ajuda muito nas nossas operações. Estamos incorporando isso ao nosso operacional. E assim vai. Excelente dia para vocês. Já são 12h30 aqui. Foi um dia de excelentes operações. Fizemos aí operações autorizadas por CDB, Climate to Decline Buy. Vou aumentar aqui o zoom desse gráfico aqui, só para fazer a resenha. O dia começou com gap de continuidade, né, que foi essa abertura aqui, continuando aquele rompimento. Autorizava para a gente, por conta desse martelo que fez nos 5 minutos, ou essa quase pierce line aqui do 2 minutos, uma compra, a gente não pegou ela. Tínhamos aqui uma resistência nesse primeiro fundo anterior. Nessa zona o preço deixa um arame de baixa e depois faz um nuvem negra, fechando dentro da média aqui, autorizando uma venda. Fizemos essa operação, o preço caiu. Era obrigação do preço voltar para fazer mais uma venda, tinha que bater numa dessas médias para continuar caindo. Vendemos aqui e o preço caiu. Pegamos o primeiro vácuo livre, que era essa zona de acúmulo aqui amarela, uma zona importante. Detalhe interessante aqui, que o preço faz um fundo, falha em fazer um fundo aqui, depois ele confirma essa falha com nova falha, representando uma dupla. O preço tinha um dever de continuar caindo. Com isso, ele mostra pra gente uma reversão. Duplas são sinais de reversão, apoiados aí por 2 engolfos no 2 minutos. E a compra acontece quando o preço fecha acima da média. Fechou acima da média, nós estamos comprados para buscar os vácuos livres. O primeiro vácuo livre foi aqui dentro dessa região de acúmulo. O segundo vácuo livre foi ali antes do acúmulo anterior, que são zonas fáceis para o preço correr. Depois disso, nós temos aqui uma possibilidade de venda. O preço estava distante dessa média preta, autorizando aqui o CAS, Climate Advance Sell. Fizemos a primeira venda assim que ele fechou dentro da média, mas nós sabíamos que ele podia buscar o ajuste ou podia cair direto. Para não ficar de fora, a gente já entrou primeiro aqui. Em seguida, fizemos mais uma venda lá em cima, autorizada depois que o preço fecha praticamente ali dentro da média de 8 períodos. E aí o preço desaba, busca o primeiro fundo, né, direto aqui.
E aí nós estamos nitidamente com uma reversão. Essa venda é apenas para pegar o declínico aqui, o colapsozinho do pullback. Então não dá para ter alvos muito altos, né? E aí aquela noção também de rompimento de linha de tendência nos ajudou muito, porque assim que o preço faz o gatilho, que é esse candle que rompe a linha, nós temos uma possibilidade de queda, né? E também nessa zona de pullback aqui nós fomos autorizados a comprar, porque o preço segura nessa zona de forte acúmulo do dia anterior aqui, e aqui ele começa a fazer padrões. É o pullback dessa puxada, e aí ele faz alguns padrões. Assim que ele rompe essa linha como foi aqui, ele autorizaria uma compra. O preço ainda segurou um pouquinho. Esse fato de segurar um pouquinho mostrava pra gente que ele estava com fraqueza para dar continuidade a essa primeira puxada. Como de fato isso acontece, a gente tem que realizar aqui no primeiro alvo, e ele faz uma estrela da noite no 2 minutos aqui, falhando em fazer um novo topo, fechando dentro da média, autorizou pra gente uma venda, nova falha aqui. Então agora nós vamos crer que o preço vai cair, e aí de fato o preço ele desce. E aí toda vez que falha em fazer um topo novo, nós vamos ter aí fundos menores, por isso colocamos alvos mais baixos. Essa lei é muito importante. Colocamos alvos aqui nessa zona, que era a zona de maior acúmulo desse dia, e o preço realiza ali. Aqui nós temos uma tendência de baixa novamente, porque fez fundo mais baixo e topo mais baixo, porém o preço rompe essa linha de queda, autorizando para a gente uma compra depois desse candle gatilho, que fecha dentro da média de 8 períodos. Compramos aqui 2 vezes, a gente gosta sempre de entrar com 2 contratos, e dessa compra esperávamos o preço buscar pelo menos aí esse vácuo livre até essa zona aqui da média de 200 períodos, e também dessa zona de maior acúmulo do dia que estávamos tendo aqui, ó. Passei para o gráfico 5 minutos só para você ver esse alvo. Por que a gente já realiza aqui? Porque é uma zona de maior acúmulo do dia. Meio-dia, muito difícil de passar, porque tem muita gente posicionada aqui nessa região do 17. Por isso que o preço toca ali e cai de vez. Aqui paramos de operar, mas a gente já teria condições de continuar operando a partir do momento que o preço faz aquele candle gatilho para baixo, né, confirmando aí novas operações de venda nesse momento aqui. Olha só, depois que ele rompeu isso aqui, ele podia continuar caindo, né? Só colocar aqui para ficar bonitinho. Isso aí, um ótimo dia a todos, ótimas operações. Tenta esse gráfico, salva ele, né? É importante você visualizar os movimentos perfeitos do dia. Até mais.